Olá, sou a professora Valquíria e estamos na terceira semana de aulas online. Nessa terceira semana, para o nono ano, irei trabalhar a habilidade do ensino fundamental do nono ano de ciências, número 1. Essa habilidade está entre as páginas 103 e 106 do livro do nono ano. Nessa habilidade, iremos trabalhar sobre as transformações da matéria. Na natureza, a matéria passa por inúmeras transformações. As partículas, como átomos e moléculas que formam as substâncias, estão em constante movimento. A intensidade dessa movimentação tem relação com o estado físico em que a substância se encontra. No estado sólido, as partículas vibram em torno de um ponto, porém elas se mantêm próximas umas das outras devido à atração que existe entre elas. Isso faz com que os sólidos sejam rígidos, com formas e volumes constantes. No estado líquido, a atração entre as partículas é menor. Elas se movem mais afastadas entre si e com mais liberdade. Nesse estado, as partículas não têm uma disposição fixa como nos sólidos. Assim, os líquidos têm volume fixo, mas não tem forma definida. Ele adquire a forma do recipiente onde ele é colocado. Os gases têm forma e volume variáveis, pois nesse estado a atração entre as partículas é muito fraca e eles se movem livremente por todo o espaço disponível. Isso é o que facilita com que ele seja expandido ou comprimido. Quando a substância é aquecida, as partículas ficam mais agitadas e se o calor recebido for o suficiente, a substância muda de estado físico. O mesmo ocorre quando ela perde calor. Se a substância for resfriada e perder calor, se a quantidade de calor perdido ou cedido for o suficiente, a substância também vai mudar de estado físico, deixando assim as partículas mais próximas umas das outras. Na mudança de estados físicos, nós vamos ter 3 mudanças de estado físico quando a temperatura aumenta e 3 quando a temperatura diminui. Quando a temperatura aumenta, nós temos as seguintes mudanças: fusão, vaporização e sublimação. A fusão é quando nós temos a passagem do estado sólido para o estado líquido, ou seja, quando temos um gelo, deixamos receber calor fora da geladeira e aquela água que estava em forma de gelo no estado sólido passa a se tornar líquida. A vaporização é a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ou seja, quando a água no estado líquido sofre vaporização e se transforma em gás. Na vaporização, nós vamos ter 2 tipos de vaporização: a ebulição e a evaporação. A ebulição é uma forma de vaporização rápida, ou seja, quando eu forço essa vaporização, quando eu coloco fogo para que ela seja acelerada. A evaporação é uma forma de vaporização lenta, natural, quando é a temperatura ambiente com o aquecimento do sol que faz com que aquela água que estava no estado líquido vaporize, ou seja, entre em evaporação. A sublimação com o aquecimento, ela vai passar direto do estado sólido para o estado gasoso. Um exemplo desse tipo de sublimação é o gelo seco, que é formado por dióxido de carbono. Esse gelo seco, ele não passa pelo estado líquido, ele vai diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Quando temos a diminuição da temperatura, nós vamos encontrar a condensação, a solidificação e a sublimação. A condensação ocorre com a passagem do estado gasoso para o estado líquido, ou seja, quando o vapor d'água é resfriado e volta a ser líquido. A solidificação ocorre com a passagem do estado líquido para o estado sólido, ou seja, quando eu tenho água no estado líquido, coloco no meu freezer e essa água vai congelar, formando gelo no estado sólido. Nesse tipo de sublimação com a diminuição de temperatura, nós temos como exemplo a neve e o granizo, que vai passar diretamente do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido. Para cada substância, nós teremos um ponto de fusão e um ponto de ebulição, que é o ponto da qual ela passa de um estado para o outro. A água, por exemplo, tem seu ponto de fusão a 0 graus Celsius quando ela está a nível do mar. Ou seja, quando a água está com menos de 0 graus Celsius,
ou seja, com graus negativos, ela passa a estar no estado sólido. Quando ela está a 0 graus Celsius, ela vai coexistir na forma sólida e líquida. Se ela ganhar calor, ela aumenta sua temperatura e passa a ficar apenas no estado líquido. Se ela ceder calor e diminuir sua temperatura, ela vai ficar no estado sólido. O ponto de ebulição da água ao nível do mar é de 100 graus Celsius, ou seja, quando ela está a 100 graus Celsius, ela vai coexistir no estado líquido e estado gasoso. Se ela ganhar calor, sua temperatura vai aumentar e ela vai ficar no estado gasoso. Se ela ceder calor, sua temperatura vai diminuir e vai ficar no estado líquido. Então, o ponto de fusão e o ponto de ebulição é aquele ponto na qual faz com que, se ela passar daquele ponto para mais ou para menos, o seu estado físico será alterado. Essa é a nossa aula da terceira semana. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!